Eu criei uma aplicação no Cloud Code que edita todos os meus vídeos e os meus criativos sozinho. Eu subo o arquivo bruto e ele me devolve tudo editado, com legenda, com corte de silêncio, com ilustrações no momento certo, tudo automático. E não, eu não sou programador, eu sou empresário assim como você. Eu tenho um SaaS e tenho uma escola de negócio onde eu ensino empresários como você a aplicar inteligência artificial e a vender mais. E eu produzo conteúdo para vocês todos os dias nas minhas redes sociais e era exatamente isso que me travava. Eu pegava um assunto que estava em alta, gravava um vídeo, só que a edição travava. Eu gravo o vídeo, pessoal, em 2, 3, 4, 5 minutos, eu tenho muita facilidade, só que a edição, ela levava 2 horas, 3 horas, o dia todo, ou R$100 por vídeo pago ali pro meu editor. Isso quando ele tinha tempo de editar os meus vídeos no mesmo dia. Aí eu vi um vídeo aqui no YouTube onde alguém usava uma skill do Cloud chamada Remotion para gerar ilustrações com inteligência artificial. E uma pergunta ficou na minha cabeça. Pera lá, se a inteligência artificial ela já transcreve áudio, se ela já analisa texto, se ela já gera imagem, se ela já gera vídeos, por que ela não pode juntar tudo isso e editar um vídeo meu para mim? Então eu resolvi construir uma aplicação dessa utilizando o Cloud Code, que é basicamente o Cloud da Anthropic, mas ele programa para você. Você descreve o que quer e ele escreve o código. O que você precisa ter é, literalmente, clareza processual e saber exatamente o que você precisa. Bom, e esse aqui é o resultado. Um editor de vídeo automático, onde basicamente ele roda localmente no meu computador. Você vai arrastar, vai subir para cá o vídeo bruto, que você pode gravar pelo OBS, gravar pelo seu iPhone, enfim. Você vai subir para cá o vídeo bruto. Ele dá a opção de você dar um prompt dizendo como que você quer essa edição por completo. Logo em seguida, ele vai trazer você para essa tela, onde basicamente ele vai te mostrar todas as suas ilustrações, as cenas que foram criadas, as ilustrações que foram criadas por cada cena. Mas antes disso, ele gera toda a transcrição dos vídeos, revisa todos esses vídeos para que você possa, inclusive aqui, refinar a edição com a inteligência artificial. Ou seja, se eu não gostar do formato da edição, do formato das ilustrações que ele me trouxe no primeiro prompt que eu enviei, nesse caso aqui eu não enviei prompt nenhum, eu posso ainda refinar, eu posso dar um prompt aqui para que ele possa melhorar essas ilustrações. Geralmente a inteligência artificial acerta de primeira nas minhas ilustrações. Bom, se eu não tiver nada para poder alterar, eu posso só renderizar esse vídeo, fazer o download e exportar o resultado final. Ah, detalhe, voltando um pouco atrás, eu posso tanto refinar a edição inteira com a inteligência artificial, mas eu também posso editar cena por cena, ou seja, eu posso dar um prompt aqui, cena a cena, para poder melhorar essa minha edição. Bacana, né? E detalhe, tudo isso sem que eu coloque a mão. Com menos de 2 minutos eu tenho o meu vídeo editado, animado, com a ilustração que prende o meu público, o meu vídeo. Nesse vídeo, nessa aula aqui no YouTube, eu vou mostrar para você qual é a lógica por trás disso. Bloco por bloco, tá, pessoal? Não quero trazer para vocês teoria. Eu vou trazer para vocês o que eu fiz, o que funcionou, o que não funcionou ao longo desse caminho. Eu vou abrir o meu Cloud Code ali e mostrar para vocês desde a ideação do projeto até esse resultado final aqui que você está vendo. E no final desse vídeo eu vou deixar o prompt completo que eu utilizei na descrição. Você vai no seu computador, replica tudo isso no Cloud Code, roda e tem o mesmo sistema que você está vendo aqui funcionando sem custo nenhum e sem pegadinha, tá? Meu objetivo é realmente que você possa ter facilidade na produção do conteúdo aí da sua empresa, do seu perfil, no dia a dia do seu negócio. Perfeito? Bom, então vamos lá, pessoal. Antes de nós falarmos sobre as etapas que você precisa executar para chegar nesse resultado, eu preciso te dar um conceito que mudou por completo a forma como eu, Matheus, utilizo inteligência artificial no meu dia a dia e também no meu negócio. E essa lógica, ela se chama pipeline. Pipeline é uma sequência de etapas onde uma etapa alimenta a outra. É igual uma linha de montagem, uma fábrica, sabe? Cada estação faz uma coisa específica, nenhuma delas faz tudo. E esse é o ponto que a maioria das pessoas erra quando começa a utilizar a inteligência artificial. Elas ficam procurando uma ferramenta que faz tudo de uma vez. E se ninguém te contou ainda, não existe isso. E mesmo assim que se existe, geralmente essa ferramenta vai ser o pato. Ele corre, anda, nada, mas nada é feito com qualidade. Raramente você vai achar uma IA pronta que resolve o seu problema
do jeito que você precisa. Mas quando você para e pensa em processo, em etapas sequenciais, cada uma com a ferramenta certa, você alcança resultados que, honestamente, parecem impossíveis. Como esse aqui, por exemplo. Um AI que edita os seus vídeos do jeito que você quer. E é por isso que eu criei o que eu chamo de método PSG. Presta bem atenção. Processo, sistema, gestão. Primeiro, eu entendo e detalho com muita clareza o que eu quero fazer. Depois que eu tenho claro para mim o que eu quero fazer, eu detalho, eu crio os processos. Depois que eu crio esses processos, eu escolho esses sistemas, nesses casos, as inteligências artificiais, que vão fazer executar cada uma das minhas etapas, e por último eu gerencio tudo isso, tá? Detalhe, segredinho sujo para você. Tudo isso que eu disse para você que eu faço, eu utilizo a própria inteligência artificial para me auxiliar. Por exemplo, muitas das vezes eu abro aqui a inteligência artificial, pego aqui esse microfone e começo a contar para a AI o que eu quero fazer. Muitas das vezes eu não tenho muito claro, as minhas ideias não são muito claras daquilo que eu quero. Então eu começo aqui a literalmente conversar, mandar um áudio mesmo para a AI e ao final eu peço ela para poder organizar os meus pensamentos e me ajudar a organizar aquilo que eu realmente quero. E depois eu peço para essa própria AI me ajudar a criar esses processos e me indicar quais são as IAs para executar cada um desses processos, cada uma dessas etapas. E por fim, eu vou para dentro do Cloud Code, vou para dentro do Lovable e crio agora aquilo que eu já processualizei. E dessa forma, pessoal, eu já criei sistema para poder editar os meus vídeos. Dessa forma, eu já criei sistemas que fazem automaticamente todos os meus carrosséis. Dessa forma, eu já criei um conselho de gestão que fica debatendo sobre as decisões da minha empresa. Então, o que eu quero trazer para você de conceito, tá? A inteligência artificial, antes de tudo, ela é, para mim, uma parceira de pensamento. Antes de eu fazer qualquer coisa, ela me ajuda a pensar melhor, a ser mais inteligente. Combinado? Bom, vamos lá. Esse editor de vídeo, por exemplo, ele tem 6 etapas. A etapa 1 é onde o vídeo ele vai entrar aqui de forma bruta, né? É onde, literalmente, eu vou arrastar, vou subir aqui um vídeo que eu gravei de forma bruta. Como você pode ver, eu tenho aqui a opção de dar um prompt, determinando para a AI como que eu quero a edição desse vídeo. Eu posso simplesmente também processar o vídeo direto, porque após transcrever, ela mesma vai gerar um prompt ali para essas ilustrações. Quando eu dou esse prompt inicial, a IA que vai gerar o prompt das ilustrações leva isso aqui em consideração. Combinado? Bom, depois que eu subo esse vídeo aqui, eu tenho uma outra inteligência artificial que ela vai fazer para mim o quê? Ela vai fazer para mim toda a transcrição, ou seja, ela vai transcrever, ela vai extrair daquele vídeo o áudio e transcrever em texto com marcação de tempo. Isso é importante por quê? Porque lá na frente o sistema vai precisar disso para gerar as ilustrações com a minutagem correta. Etapa 3, o sistema identifica todos os silêncios e corta esses silêncios. Logo em seguida, uma outra inteligência artificial, no caso aqui, o Claude, ele vai analisar todo esse texto e decidir onde colocar cada uma das cenas, onde colocar cada uma das ilustrações, vai gerar essas ilustrações, vai gerar a legenda, enviar tudo isso aí para o Remotion, que vai me trazer toda essa aplicação que vocês estão vendo aqui, que é de fato aqui o meu editor, onde ele já me traz todas as telas ilustradas, eu reviso, posso renderizar, realizar um download, posso refinar com a inteligência artificial ou posso editar cada uma das cenas. 6 etapas, cada uma delas acontece automaticamente e a única etapa que depende de mim é subir o vídeo, né, para dentro aqui desse software que roda localmente, feito com Cloud Code, e por último aqui revisar. E às vezes nem essas etapas dependem de mim. Eu estou trabalhando na sofisticação dessa aplicação aqui, onde eu quero simplesmente enviar o vídeo ali pelo WhatsApp e ele já me entregar esse vídeo editado. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar cada uma dessas etapas na prática, tá? Então, pega papel e caneta aí para que você possa entender. Porque, de novo, a parte técnica é a mais fácil. O que me levou a esse resultado aqui foi justamente entender e conseguir explicar com clareza para o Claude aquilo que eu queria fazer. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer de imediato é fazer a instalação do Cloud aí no seu computador, do Cloud Code aí no seu computador. Basta você entrar em cloud.com/download
e, de fato, realizar o download. É simples assim, tá? Não tem muito segredo. Eu já tenho o Cloud instalado aqui na minha máquina, então eu não vou realmente fazer esse passo com você. Mas é muito simples. Se você utiliza um Mac, você vai baixar ele para Mac. Se você utiliza o Windows, você vai realizar o download dele para o Windows como um todo. É interessante dizer para você que, para que você utilize o Cloud Code, você precisa ter uma conta Pro na Anthropic, para que você possa utilizá-lo, vale muito a pena. Eu, por exemplo, deixei de utilizar todas as outras AIs que eu utilizava. E hoje eu utilizo o Cloud Code e o Cloud de uma forma geral para o meu dia a dia e utilizo a IA da Zarpon, que é uma plataforma de construção de agentes de inteligência artificial para o WhatsApp. É lá que todo o atendimento das minhas empresas são feitos automaticamente com AI. Basicamente é uma plataforma onde eu não preciso ser programador para construir agentes de inteligência artificial que vão atuar como meu suporte, que vão atuar ali como os meus SDRs, que vão atender os meus clientes pelo WhatsApp. Bom, vamos lá. Depois que você faz a instalação do Cloud Code aí no seu computador, você precisa fazer também a instalação do NVM, que é o gerenciador de versão do Node. E basicamente é muito simples, tá, pessoal? Você vai, de fato, fazer o download e vai pedir para o próprio Cloud Code fazer a instalação disso aqui para você. E por último, você precisa realizar o download da skill do Emotion, que é um repositório que ensina o Cloud Code a criar vídeos com animação. O link de tudo isso ele está na descrição. Depois que você faz o download desses 3 passos iniciais, você vai abrir literalmente o seu Cloud Code, tá? Você vai abrir o Cloud Code aí na sua máquina, vai realizar o login, vai criar uma conta, tá? Lembrando que é necessário ter uma assinatura da versão Pro do Cloud para que você possa, de fato, executar tudo isso que eu estou mostrando aqui para você. Presta muita atenção. Quando você abrir aqui o Cloud, você vai perceber que dentro do Cloud Code Desktop, tá? Pela versão web, você não consegue fazer isso. Você vai ter aqui 3 opções. Essas opções, elas ficam na parte superior do seu Cloud. Tem a opção aqui de chat, a opção de cowork e a opção de código, tá? O que você vai fazer é abrir a opção de código, vai abrir aqui em uma nova seção, tá? E agora nós vamos começar a fazer o quê? A começar a executar o passo a passo que vai te levar a ter o resultado que eu tive. Perfeito? Depois que você baixou o Cloud Code, depois que você abriu a aba código, criou uma conta, fez uma assinatura, veio para a aba código, agora você precisa executar o comando da skill do Emotion, que é o primeiro passo, tá, pessoal? E basicamente você vai copiar aqui o comando dessa skill e vai dizer algo como, por gentileza, faça o setup completo do Emotion skill para mim. Basicamente vai colar ali, tá, o código da skill do Emotion que está disponível para você aqui, né, na descrição desse vídeo. Você pode acessar também entrando no site do emotion.dev. Você encontra também a skill do Emotion no repositório do GitHub, enfim. Depois que você dá esse comando simples, e é literalmente simples, basta você apertar Enter e aguardar. Você vai perceber que o Cloud ele vai te pedir várias permissões. E é importante que você aceite todas essas permissões durante a instalação. Lembrando que pode dar algum erro, como por exemplo, aqui no meu, quando eu fui instalar pela primeira vez, deu. Ele disse para mim, por exemplo, que o Node, aquela etapa anterior que eu disse para você que você tem que instalar, ele disse para mim que não estava instalado no ambiente da Shell disponível aqui. E o comando falhou porque o NPX não é encontrado em nenhum caminho. Veja só, pessoal, eu não sou programador, estou afirmando isso aqui para vocês claramente. Eu utilizo inteligência artificial de forma aplicada para o meu negócio, mas existem algumas barreiras que eu enfrento quando eu vou utilizar algumas dessas tecnologias que eu literalmente não sei como resolver. Mas é aí que você precisa entender que você está à frente de uma tecnologia nunca antes vista, que já lidou com essas dificuldades antes. E o que você precisa pensar é, ok, o que eu preciso fazer aqui para que isso funcione? No meu caso, quando o Cloud ele não conseguiu executar de primeira a skill para mim, eu disse o seguinte para ele, eu quero que você faça o necessário para que a skill funcione. E ele começou aqui a, de fato, me pedir permissões para executar várias etapas
do processo, inclusive a instalação do Node, e eu simplesmente fui aprovando. Ao final, ele instalou todas as dependências necessárias, instalou a skill do Emotion com sucesso. Perguntei para ele quais são as skills que temos instalada. Veja que na primeira tentativa ele não mostrou para mim a skill do Emotion instalada. Pedi novamente que ele verifique se a skill foi instalada corretamente e ele me sugeriu reiniciar o Cloud Desktop. Basicamente o que eu fiz foi encerrar a sessão, começar uma nova sessão e lá sim a skill do Emotion já estava instalada. Perfeito? É só você seguir esse passo a passo, ter paciência, que o próprio Cloud Code, se algo acontecer de errado, vai dar para você o caminho que você precisa para você corrigir. Pronto. Depois disso, você já pode começar a enviar os seus prompts pedindo para o Cloud editar ou gerar os seus vídeos. Mas calma, só com isso instalado, você já consegue coisas muito interessantes. E agora, pessoal, olha só, eu estou abrindo com vocês aqui a conversa minha, a sessão que eu tive com o Cloud Code, onde eu construí tudo isso que vocês viram, onde eu construí tudo isso aqui, tá? E tudo isso aqui, vocês viram que começou comigo pedindo para o Cloud fazer o quê? Pedindo para ele editar um criativo meu. Simples assim. Então, olha só, eu simplesmente pensei o seguinte, ok, a skill do Emotion já está instalado. E se eu pedir para o Cloud, de fato, editar diretamente um criativo meu? Vamos testar para ver se isso realmente funciona na prática? E foi o que eu fiz. Eu peguei um criativo meu e mandei para ele, olha, eu quero que edite esse vídeo por completo, né? De uma certa forma. E ele começou a, de fato, me dar vários passo a passo aqui, demorou cerca de quase 1 hora para conseguir editar aquele vídeo para mim e me entregou o vídeo editado, só com a skill do Emotion. Só que demorou bastante. Eu fiquei aqui quase 1 hora aprovando, né, diversas vezes aqui algumas autorizações que ele me pediu. Bom, o resultado ficou legal, não ficou da forma com que eu esperava, consumiu basicamente muito dos meus créditos, eu precisei esperar quase 4 horas para voltar a usar de novo o Cloud. Só que ao final, depois que ele me deu o meu vídeo editado, baixado aqui na pasta, né, que nós criamos para que ele rodasse ali a skill do Emotion, eu perguntei para ele, veja, e aqui novamente começa o ato de você simplesmente sair de um apertador de botão e começar a pensar, a estruturar os seus pensamentos. E foi exatamente o que eu fiz com o Cloud Code. Eu perguntei para ele, excelente, o que nós aprendemos e podemos melhorar após essa execução? Apenas me diga, não faça nenhuma ação. Ele começou aqui a me dar, de fato, vários pontos de melhoria, para que a próxima vez que eu fosse editar um vídeo utilizando o Cloud Code com a skill do Emotion, esse processo pudesse ser mais célere. Eu continuei estudando e perguntei para ele o seguinte, excelente, pegue todos esses aprendizados sem quebrar nada, sem fazer alterações nenhuma além dessas, e atualize as nossas skills e o nosso arquivo MD, para que na próxima edição já seguimos essas boas práticas. Então, até aqui, qual que era a ideia do Matheus? Legal, eu já validei que o Cloud ele consegue editar um criativo para mim, só que demora. Ele demorou quase 1 hora para editar esse criativo, não saiu da forma como eu esperava e consumiu muitos créditos. Eu perguntei logo em seguida o que nós poderíamos aprender e melhorar nesse processo, e depois que ele me sugeriu tudo isso, eu pedi para que ele atualizasse a skill. Aquela skill do Emotion que eu baixei, que é genérica, que todo mundo utiliza, eu pedi para que ele atualizasse aquela skill e eu pedi para que ele criasse um arquivo MD para que na próxima vez que ele fosse editar um criativo para mim, ele se lembrasse de todo esse processo e não seguisse toda aquela etapa inicial, pudesse ir direto ao ponto. Perfeito, ele fez isso novamente. E aqui que entra, pessoal, aquilo que eu disse para vocês. Uma vez que eu já entendi o que eu quero, determinei os processos de como eu vou executar aquilo que eu quero, agora eu vou sistematizar isso. Agora eu posso começar a pensar o seguinte, perfeito, se eu já consigo fazer isso manualmente, se eu já coloquei inteligência artificial para poder automatizar inicialmente esse processo manual, como é que eu sistematizo isso? E foi exatamente isso que eu perguntei para o Cloud. Veja só, é possível nós criarmos uma aplicação para nós editarmos esse vídeo por um app ou por um SaaS sem consumir todos os créditos aqui toda vez que nós quisermos editar um vídeo? E ele me disse,
Sim, é totalmente possível. O que fizemos até aqui pode virar um produto independente. E eu vou te dar uma visão clara sobre isso. O que consome créditos hoje? E ele me disse aqui exatamente o que consome crédito. Foi me dando aqui um detalhamento completo de como nós poderíamos estruturar e criar esse SaaS. E logo em seguida o que eu pedi para ele foi, agora que nós temos uma visão clara de como é a estruturação de um SaaS que edita esse vídeo para mim, tudo o que você precisa para poder editar esse vídeo para mim automaticamente e quais são as APIs, eu quero que você crie esse SaaS completo para nós rodarmos localmente com todas as APIs necessárias. Eu darei os tokens de API para que ele funcione e já deixo completamente integrado com o Remotion. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Veja que eu não pensei na lógica por trás desse sistema. Eu simplesmente coloquei a própria inteligência artificial para pensar em uma forma melhor de ela me entregar esse resultado. Perfeito? Por quê? Porque o que eu quero é um sistema completo que edita o vídeo no piloto automático. Eu não quero ficar enviando aqui o meu criativo para o cloud, não quero que ele continue consumindo os meus créditos e eu também não quero ficar apertando o botão para aprovar as ações dele. Eu quero que ele crie uma aplicação para mim. Então eu estou te mostrando que eu usei o próprio cloud para me sugerir como melhorar o trabalho dele, tá? E é aqui onde a maioria se perde, porque parece complicado, mas não é, pessoal. Você pode perceber que eu não escrevi código nenhum. Eu simplesmente descrevi o que eu quero e coloquei ali o cloud para começar a pensar em formas de me entregar esse resultado como um todo. Perfeito? Então, vamos agora, de fato, entender um pouco mais sobre como eu cheguei nesse resultado aqui, onde eu tenho uma aplicação como essa, que eu basicamente subo o meu vídeo bruto, né? Dou um prompt ali para inteligência artificial inicialmente e ele me entrega esse vídeo aqui completamente editado, pronto para eu poder realizar o download como um todo. Perfeito? Tá, vamos lá. É preciso você entender que quando o vídeo ele entra aqui no sistema, quando eu subo o vídeo bruto para cá, a primeira coisa que acontece é o sistema ele precisa transcrever, precisa extrair o áudio e mandar para um IA para poder fazer a transcrição. E o conceito que eu quero te trazer é que o próprio Cloud é quem me sugeriu tudo isso. Por exemplo, ele me sugeriu a API da OpenAI para poder fazer, né, a transcrição, a extração do áudio e a transcrição do áudio em um arquivo SRT. Arquivo SRT é um arquivo onde eu vou ter toda a minutagem do vídeo como um todo. Ele me sugeriu o Cloud API para poder fazer o prompt, uma vez que o Cloud recebe essa transcrição, essa minutagem, para fazer um prompt para o Remotion, e ele, de fato, ali pegou todas essas APIs de novo, juntou dentro de uma aplicação e me entregou aquilo que vocês estão vendo para que eu possa usar. Dentro dessa aplicação que eu criei, eu uso o Whisper do ChatGPT. Enfim, trocando por miúdos, eu uso ali os tokens de API da OpenAI para que eu possa gerar a transcrição. E para que você tenha acesso a isso, é muito simples. Você vai acessar api.platform, você vai acessar platform.openai.com e você vai criar aqui uma nova chave API. E você vai literalmente fazer o quê? Você vai literalmente passar essa chave API para o Cloud, como eu fiz aqui e que você está vendo na prática. Depois que você pega essa chave API, o próprio Cloud ele vai criar toda a aplicação onde você vai colocar essa chave API. Inicialmente, o Whisper, essa API da OpenAI, ela vai ouvir o meu áudio e transformar ele em texto. Ou seja, quando eu subo o vídeo aqui para a minha aplicação, o Cloud, ele trabalha a API da OpenAI de tal forma que ele extrai o áudio do meu vídeo, utiliza a API da OpenAI para transformar aquele áudio em texto, mas não em qualquer texto, um texto com timestamp. Ele sabe que no segundo, por exemplo, 3.2, eu falei o problema das vendas, e no segundo 5.8 eu falei é que ninguém tem processo. E por que ele faz dessa forma? Para que ele possa exatamente ilustrar e ele possa legendar o meu vídeo minuto a minuto de forma coerente como um todo. Isso é fundamental para editar um vídeo porque sem ele você não consegue saber quando cada palavra foi dita. Sem isso, você não consegue sincronizar a legenda
Você não consegue sincronizar a ilustração e nem o corte. E o custo disso aqui, cara, vamos ser muito sinceros, vamos olhar. Dá uma olhada aqui, por exemplo, deixa eu ver onde que está aqui os custos. Olha, eu já devo ter editado tranquilamente, desde quando eu fiz essa aplicação, mais de uns 50 vídeos. E ao longo de todo o meu uso, lembrando que esse aqui é o custo total de quanto que eu já usei da API da OpenAI, deu menos de $10, né? Basicamente, o custo dessa aplicação aqui, onde eu utilizo a API da OpenAI para poder transcrever o áudio em texto, custa menos de 1 centavo por minuto de áudio. Um vídeo de 10 minutos, por exemplo, vai custar para você menos do que uma bala house que você comprasse, né, lá no boteco. Perfeito? Ok. Com a transcrição em mãos, o sistema ele faz uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Ele lê os intervalos entre as falas. Se tem mais de 8 segundos de silêncio entre uma fase e outra, ele marca para cortar. Porque o silêncio de um vídeo num conteúdo mata esse conteúdo. E as pessoas acabam avançando ele. Beleza? Mas tem um detalhe técnico aqui que quase quebrou essa minha aplicação lá no início. Quando você corta um silêncio no meio do vídeo, basicamente, tudo que vem depois se desloca para trás. Por exemplo, o segundo 12 vira o segundo 10. Então o sistema ele precisa ali recalcular todos os timetamps. Se não fizer isso, as legendas elas ficam fora do lugar. Esse recálculo ele é feito pelo código, não pela IA. O código ele não erra na conta. A IA às vezes acaba errando. E esse código é o código que o Claude criou para a gente, né? É a nossa aplicação que roda local, né? Essa aplicação ali que vocês estão vendo. Então, é uma aplicação que foi criada pelo Claude, que utiliza a API da OpenAI, a API do Claude e o Remotion para poder gerar tudo isso aqui automaticamente para a gente. Beleza, pessoal? Até aqui caminhando? Perfeito. Agora nós vamos para a etapa que é a etapa mais interessante, que é aqui que entra o Claude. Veja só, aqui na primeira etapa, a etapa da transcrição. Eu acabei de te mostrar como funciona. Na segunda etapa, é a etapa da análise. O que é essa análise? Depois que a OpenAI ela passa a transcrição para a nossa aplicação, a gente pega essa transcrição, faz uma requisição da API do Claude, para que o Claude pegue agora toda essa transcrição e possa gerar ali as ilustrações, possa gerar o prompt que vão gerar as ilustrações. O Claude ele recebe essa transcrição completa do vídeo e ele vai fazer aqui 4 coisas para a gente. Vou voltar um pouco atrás aqui para te mostrar onde você pega essa API. Novamente, você vai em plataforma.claude.com, vai criar aqui uma nova chave API, vai abrir aqui a sua aplicação no Claude e na hora que ele te pedir, você vai simplesmente aqui enviar, tá, toda essa API para ele, tanto a API da OpenAI quanto a API do Claude. Na hora certa, ele vai realmente solicitar para você essas duas APIs. Fica tranquilo que você não vai precisar fazer todos esses testes que eu fiz aqui, tá? Eu vou enviar para você o prompt completo, que após você fazer a instalação do Cloud Code, a instalação da skill do Remotion, você envia o prompt e ele vai literalmente construir essa aplicação para você, só para você colocar as suas chaves API, beleza? Maravilha. Voltando aqui ao ponto onde o Claude faz aqui as ilustrações para mim. Ele identifica o formato do meu vídeo. Eu ensinei lá dentro do Claude, quando eu fui construir essa aplicação, que existem 7 formatos de conteúdo de vídeo. Comparação, revelação em sequência, autoridade direta, demonstração, entre outros. Cada formato ele vai pedir ali um estilo de ilustração visual diferente. Tanto é que se você for lá no meu perfil do Instagram e ver os últimos vídeos que eu postei, cada vídeo ali tem uma forma de ilustrações diferente. Em uma delas eu ilustro ali, por exemplo, uma conversa no WhatsApp, em outra eu trago só a legenda e assim sucessivamente. Depois que ele faz essa análise, ele cria uma paleta de cores. Se o conteúdo é sobre energia e vendas, ele vai para laranja e dourado. Se é sobre tecnologia, ele vai para azul e verde. Cada vídeo ele tem uma identidade visual própria e o legal, eu posso editar essa paleta de cores aqui dentro, né, da nossa aplicação, do nosso SaaS que edita o nosso vídeo. Terceiro, ele decide quantas cenas criar e de que tipo. Basicamente, as cenas são essas cenas aqui, que vão fazer a intercalação, né, que vão fazer aqui a intercalação entre o meu rosto e a ilustração. Em alguns casos, os dois vão se misturar. Eu ensinei para o Claude, lá dentro do Cloud Code, quando ele estava criando a nossa aplicação,
que existe 11 tipos de cena para ele. Tem cena de frase de impacto em tela cheia, tem cenas com o rosto e a tela embaixo e uma ilustração na parte de cima, tem cena com ilustração por cima, tem cena de comparativo, tem cena lado a lado, tem cena com estilo de mensagem de WhatsApp, tem cena com número animado. Cada uma serve para um momento específico aqui do roteiro como um todo. Como você pode ver, eu fui mandando para o Claude prints de vídeos que eu via ali no YouTube, no TikTok, que eu gostava das edições, eu fui mandando para ele print dessas edições e fui pedindo para que ele criasse um sistema onde a inteligência artificial conseguisse dar para mim aquele tipo de instruções, de ilustrações. E eu cheguei a 11 tipos de cenas diferentes e na hora que a gente faz a transcrição ali com a API da OpenAI, o Claude identifica qual a cena melhor se enquadra e dá um prompt para a ilustração ser feita daquela forma. E por último, ele posiciona cada uma dessas cenas aqui no momento certo do meu vídeo como um todo. Beleza? Bom, e aqui tem um pulo do gato que me custou algum tempinho para poder descobrir. No começo, eu pedia à inteligência artificial para calcular em que segundo cada cena deveria aparecer. E ela errava muito, porque, por exemplo, segundo 2.3 vezes, 30 frames por segundo, menos 1.8 silêncio cortado, é uma linguagem que muitas das vezes a inteligência artificial não consegue entender e acaba errando. E foi aí que eu mudei a abordagem. Em vez de pedir para a inteligência artificial calcular o tempo, eu peço para ela apontar o tempo. Basicamente, lá quando a OpenAI faz a transcrição, a gente manda a lista de legenda numerada 0, 1, 2, 3 e o Claude só fala: a cena 1 começa na legenda 0, a cena 2 começa na legenda 5. Aí o código faz exatamente a conta e acaba fechando e me entregando um resultado que, honestamente, até hoje não teve erro. Essa mudança sozinha resolveu o maior problema do sistema. As ilustrações antes, elas ficavam fora de sincronia com a fala. Agora elas não ficam mais, elas ficam todas juntas. E por que eu estou trazendo tudo isso aqui para você? Porque na hora que você for replicar aí dentro do seu Cloud Code para fazer essa aplicação para você, pode ser que você precise fazer esses ajustes. E de novo, pessoal, todos esses ajustes eu fiz apenas o quê? Pedindo para o Claude, né? A partir do momento que eu fui criando ali os meus primeiros vídeos, editando ali os meus primeiros vídeos, descobrindo, né, alguns erros, como vocês podem ver, eu fui pedindo para que ele pudesse, de fato, corrigir tudo isso para mim e cheguei no resultado que eu tenho hoje. Então, o que eu quero fazer aqui é encurtar esse caminho e é por isso que eu estou, de fato, trazendo para você todas essas considerações. Bom, por último, agora que o sistema já transcreve meu áudio, agora que o sistema já ilustra para mim tudo aquilo que eu preciso ser ilustrado, já gera o prompt das ilustrações, agora o sistema ele sabe o que falar, quando falar e como montar. Falta só transformar tudo isso aí em um vídeo de verdade. E é por isso que nós usamos o Remotion. O Remotion ele permite criar vídeos usando código. Em vez de arrastar e soltar numa timeline, você define as camadas por instrução. Então pensa assim, o vídeo final é um sanduíche de 3 camadas. Camada de baixo é o vídeo original, meu rosto falando para a câmera, já com os silêncios cortados, de certa forma. A camada do meio são as cenas visuais, as ilustrações, os textos, os comparativos, os números animados, cada cena que aparece ali e desaparece no momento certo. E a camada de cima são as legendas, aquelas legendas estilo TikTok ali, que destacam cada palavra conforme eu falo. E o que o sistema, o que a aplicação do Cloud Code criou para nós, ela basicamente empilha as 3 camadas. Dá play e aparece que um editor profissional passou horas trabalhando naquilo, mas foram ali menos de 2 minutos de processamento. E tudo roda no seu computador, sem servidor em nuvem, sem placa de vídeo especial. Basicamente, um notebook comum vai dar conta de entregar para você exatamente esse resultado aqui. Beleza? Quando o processamento do vídeo termina, o vídeo não vai direto para a renderização. Ele vem para essa tela aqui de revisão que você está vendo. Na tela, eu vejo basicamente aqui um preview em tempo real do vídeo. Do lado, eu vejo aqui, como você pode ver, todas as cenas que foram geradas, que foram ilustradas, cada uma dessas cenas. Eu posso editar cada uma dessas cenas, ou eu posso editar o vídeo como um todo. Aqui embaixo, vou ver aqui novamente uma timeline mostrando, né, quando cada cena começa e quando cada cena termina. Se eu não gostar de alguma coisa, eu tenho 3 opções. Eu posso editar manualmente, como eu te disse, eu clico aqui em cada cena, mudo o texto, mudo o ícone, mudo a cor,
ou eu posso pedir para a própria inteligência artificial refinar, ou seja, eu escrevo um prompt tipo, troque a cena 3 por 1 comparativo. Vou pegar na prática para vocês, ó. Vamos lá. Troque a cena 3 por 1 comparativo. Ó, e vou simplesmente clicar em aplicar, certo? Bom, agora ela vai começar a refinar tudo isso, beleza? Bom, eu posso ainda, e aqui já vai para algo que eu estou trabalhando nesse primeiro momento. Como você pode ver aqui, eu posso também gerar imagens com AI para poder colocar na ilustração. Eu posso literalmente colocar aqui dentro da nossa aplicação a API do Nano Banana, por exemplo, para que em algum momento específico do nosso vídeo eu gere ilustração para aquela cena. E como que eu faço isso? Eu simplesmente venho aqui e peço agora para que o Cloud Code coloque dentro do nosso SaaS uma funcionalidade onde eu solicito ali a geração de uma imagem e aquela imagem vai encaixar em um determinado momento do nosso vídeo. E eu faço tudo isso aqui no preview. Olha só, veja, a gente já refinou o vídeo aqui com AI, é bem rápido, tá? E olha só, ele já mudou completamente aqui a nossa ilustração. Aqui ele já me trouxe aqui um efeito comparativo. Então, você pode ver que ele está gerando ainda as outras telas da ilustração, mas eu posso vir aqui e simplesmente refinar tudo com AI. Tudo no preview, eu vejo como vai ficar antes de renderizar. Se eu não gostei, eu refino aqui novamente. Eu posso mudar a posição da legenda, eu posso mudar a paleta de cores, eu posso aqui gerar uma música de fundo, e aqui eu coloquei a API, por exemplo, do Eleven Labs. E, enfim, tem inúmeras funcionalidades que tem dentro desse software, e toda vez que eu preciso de algo que não tem ainda aqui dentro dessa minha aplicação, o que eu faço? Eu venho aqui no Cloud Code e eu começo a conversar com ele sobre como que eu posso colocar. Então, por exemplo, quando eu quis colocar música no meu vídeo, quando eu quis colocar áudio no meu vídeo, ele me sugeriu, de fato, que eu colocasse a API da Eleven Labs. Eu fui na Eleven Labs, gerei uma chave API, mandei aqui para o Cloud e ele colocou para mim. Quando eu falei para ele que eu precisava, em alguns locais, colocar uma imagem de ilustração e não uma ilustração animada, ele me sugeriu colocar a API do Gemini, do Nano Banana. Eu fui lá, gerei uma API e trouxe aqui para ele. Então, percebe que, literalmente, pessoal, eu construí toda essa aplicação conversando com o Cloud Code. Perfeito? Quando o vídeo ele está bom, eu simplesmente vou clicar aqui em renderizar o vídeo. O sistema ele vai pegar toda essa configuração, cenas legendadas, corte, ilustrações, vai transformar tudo isso num arquivo MP4. Um vídeo de 90 segundos vai levar ali entre 2 e 3 minutos para renderizar, depois é só baixar e publicar. Bom, o custo total de tudo isso, contando todas as APIs de inteligência artificial, sendo bem sincero, sai menos aqui de 10 centavos por vídeo. Isso se eu não gerar imagens. Se eu não gerar as imagens, se não gerar áudio, sai menos de 5 centavos aqui por cada vídeo que eu edito. Antes, eu pagava até R$100 por edição. Hoje, isso me custa centavos e fica tudo pronto em minutos e não mais, né, em horas como um todo. Beleza? Depois que eu faço tudo isso, basta eu clicar em renderizar e o vídeo vai me dar, o sistema vai me dar, que é a opção de baixar o meu vídeo editado. E esse aqui, basicamente, é o resultado do meu vídeo editado. Eu vou mostrar para que vocês possam ver na prática. Um minuto. Opa, cadê? Não fiz o download. Vamos baixar. Agora sim. Vamos lá. E tá aqui, o vídeo editado. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. A sua clínica perde até R$15 mil por mês e você nem percebe. E eu vou te mostrar essa conta. 2 pacientes que faltam por dia porque ninguém confirmou a consulta. São R$600 por dia que evapora. Multiplica por 22 dias úteis. São R$13.200 por mês. Agora somos leads de tráfego que mandaram mensagem às 8 horas da noite e nunca receberam resposta. Foram para o concorrente que respondeu primeiro. 78% dos pacientes agendam com quem responde primeiro. Não é opinião minha, é dado do MIT. O problema não é a sua equipe, é que a sua clínica não tem um processo de atendimento no WhatsApp. Não tem um sistema que responde, confirma e agenda automaticamente. Não só automaticamente, de forma humanizada. E foi para resolver isso que nós criamos o método PSG.
PSG é processo, sistema e gestão. Em pouco menos de 30 dias, a gente estrutura sua operação de WhatsApp com inteligência artificial que responde em texto e áudio de forma humanizada, 24 horas por dia, sem a sua recepcionista pirar. Além de colocar a inteligência artificial no teu atendimento, seu time recebe um processo claro, roteiros, scripts de vendas e treinamento para transformar aqueles clientes curiosos que chegam dentro do teu negócio em leads agendado na agenda da tua clínica. Clica no link, agenda uma conversa com o nosso time e descobre como aplicar essa metodologia aí na sua clínica. Bom, esse aqui que vocês acabaram de ver é literalmente o resultado desse vídeo que nós começamos a editar no início aqui dessa aula como um todo. Vocês viram que é um vídeo que tem animações, é um vídeo que tem legendas e basicamente eu poderia trazer diversos outros tipos de edição, bastando eu determinar como eu gostaria que aquela edição ela fosse feita. Perfeito? Deixa eu te contar o que eu aprendi construindo tudo isso, porque essas 3 lições valem mais do que qualquer ferramenta que você vá construir utilizando o Cloud Code. Lição 1, você não precisa saber programar. Como você pode perceber, e eu quero abrir aqui de novo para vocês, eu não escrevi nenhuma linha de código. Tá literalmente tudo aqui. Eu simplesmente comecei a conversar com o Cloud Code do que eu queria fazer, e o próprio Cloud Code foi me sugerindo as APIs que eu deveria realmente entregar para que ele pudesse fazer a configuração para mim, as ações que eu deveria ter para que ele pudesse executar aquilo que eu precisava. Eu fui tirando print de vídeos que eu havia gostado da edição e fui mandando para ele como um todo, e eu cheguei no resultado que eu cheguei hoje, que é um resultado que me permite editar os meus vídeos, os meus criativos automaticamente. Beleza? Então, eu não escrevi nenhuma linha de código. Quem escreveu tudo isso foi o Cloud Code. Eu descrevi o que eu queria. Ele programou. Quando dava erro, eu falava, tá dando erro nisso aqui, corrija. E, basicamente, ele corrigia. Então, é como ter um programador sênior trabalhando com você 24 horas por dia, sem reclamar, sem cobrar ali hora extra. Lição 2. A inovação, ela não está na ferramenta que você utiliza, está na orquestração. Bom, a API da OpenAI já existia, a API do Cloud já existia, o Remotion já existia, gerar imagem com inteligência artificial já existia. O que não existia era alguém conectando tudo isso numa sequência que faz sentido para um problema real que você queira resolver. E isso é uma habilidade que qualquer empresário pode desenvolver. Você não precisa entender de código, você precisa entender de processo. Você precisa olhar para o seu problema e se perguntar: se eu quebrar isso aqui em etapas e cada etapa eu automatizar com a ferramenta certa, esse problema, ele desaparece? Eu resolvo ele com menos tempo, gastando menos? E é exatamente tudo isso que eu faço na 2M Educação com todos os meus clientes. Eu não ensino para eles sobre tecnologia, eu ensino para eles sobre pensar em processo primeiro. A tecnologia, ela é consequência. Lição de número 3, a inteligência artificial ela não substitui a revisão humana. Mesmo com tudo automático, eu reviso os meus vídeos antes de publicar. A inteligência artificial ela acerta 99% das vezes. 1% que ela erra, um humano ele pega e em 30 segundos ele já pede para ela mesma corrigir. O segredo não é confiar cegamente na inteligência artificial, é usar a inteligência artificial para fazer o trabalho pesado e reservar o seu tempo para o refinamento que só você ali sabe fazer como um todo. Se você quer replicar tudo isso na sua máquina, eu vou facilitar para você. Na descrição desse vídeo tá o prompt completo que eu usei com as instruções passo a passo para que você possa replicar aí no seu computador. Você vai precisar de algumas etapas muito simples. Primeiro, você vai precisar instalar o Cloud Code no seu computador. É de graça a instalação, mas para você utilizar o Cloud Code, você precisa ter uma assinatura na conta Pro da Anthropic. Segundo, você precisa instalar o Node e o Remotion. O próprio Cloud Code faz isso para você. Você só precisa dar o comando. Terceiro, você precisa agora, uma vez que você utilizou a primeira vez ali a skill do Remotion, você precisa pegar o prompt que eu deixei aqui para você, replicar isso dentro do Cloud Code para que você possa pedir para que ele crie tudo isso aqui que a gente criou, ok? Quarto, você precisa pegar a chave API da OpenAI para transcrição de áudio, você precisa pegar a chave API do Cloud para análise do conteúdo. Tudo isso custa ali centavos. Com isso, você roda o prompt que eu deixei na descrição, ele monta o projeto inteiro no seu Cloud Code, na sua máquina, e você tem o mesmo sistema que eu mostrei aqui funcionando no seu computador. Seguinte, se você chegou até aqui, eu quero que você comenta aqui embaixo o que você achou. Eu sei que você assistiu tudo isso.
E se esse vídeo te abriu a cabeça para o que é possível fazer com AI aí no seu negócio, eu quero te fazer um segundo convite. Eu quero que você entre no Clube Negócios Inteligentes, que é a minha comunidade gratuita no WhatsApp, onde eu compartilho todo dia conteúdo sobre inteligência artificial aplicada a negócio, vendas e processo. O link, ele tá na descrição. Não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar esse vídeo, porque isso ajuda a fazer com que o nosso conteúdo chegue em outros empresários, que muitas das vezes estão deixando de produzir conteúdo porque não tem condições ou não sabe editar um vídeo. E agora a inteligência artificial pode fazer não só isso, mas diversas outras funcionalidades. Ó, eu já deixei um vídeo aqui mostrando para você como que eu crio carrosséis automaticamente, publico no meu Instagram utilizando o Lovable. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.